Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa Fé. Você que é novo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui diariamente para passar palavras baseadas na Bíblia, para te trazer fé, te trazer entendimento com as palavras que Jesus nos deixou. E, antes de mais nada, deixa eu fazer a oração inicial e já vai curtindo o vídeo, comenta, compartilha, que assim você ajuda mais e mais pessoas a receber a palavra de Deus. Vamos lá? Isso aí, vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Ti. O que o Senhor disse, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Estamos aqui, Senhor, para Te servir, para aprender mais a Sua palavra. Nada sabemos, mas sabemos que o Senhor nos orienta, nos conduz. Estamos aqui como diante de Ti, Pai, como Seus filhos, e aceitamos Jesus como o Senhor, o nosso Salvador, que nos ensina a andar nas Suas veredas. Tire de nossos caminhos tudo que nos afaste de Ti, ó Pai. Vem nesse momento utilizar eu, Camila e Eduardo, meu marido, como Teus servos, para proclamar a Tua palavra. Dai-nos a todos sabedoria, entendimento, discernimento, e que tudo que nos afaste de Ti, que o Senhor afaste de nós. Fique conosco hoje e sempre. Amém. E agora, você com a sua Bíblia, para acompanhar com a gente, separamos um livro que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Vamos falar no livro de Juízes, capítulo 13, o nascimento de Sansão. Vamos lá? Acompanhe com a gente. E os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dá, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Pois, eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos de Filisteu. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem beba forte, e não nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine os que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém, não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois a mulher correu e noticiou a seu marido e disse: Eis que aquele homem veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou e seguiu a sua mulher e foi com aquele homem. E disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viverem o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disser à mulher se guardará ela. De tudo quanto proceder da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá.
tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocaustos e ofereceis ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é teu nome? Para que quando cumprires a tua palavra, te honremos. O anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de alimentos, e ofereceu sobre a penha do Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando a Manoá, sua mulher. E sucedeu que, subindo a chamada do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá, sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu que Manoá era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porque sua mulher lhe disse: se o Senhor não quisesse matar, nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria aí tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse campo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estarol. Veja, Sansão, ele foi um juiz, né? Ele nasceu, né? O anjo veio avisar Manoá, né, sobre a vinda dele. Ela não acreditou, na primeira vez ela não acreditou, na segunda vez não acreditou, ela só reportou ao marido, né? Mas ela não acreditou, até que falou que o filho ia salvar, né, a terra de Israel dos filisteus, né? Que era um povo muito mal, né? Muito mal, né? Que queriam, né, brigar com os israelitas. Os israelitas, né? E ele cresceu, ele ficou forte, né? Então tudo com cabelo comprido. Comprido como Deus, o anjo ordenou, né? Que não poderia cortar, não poderia passar navalha. Então ele, com a força de Deus, com o poder que Deus dava a ele, né? Ele enfrentava os filisteus, né? Os filisteus, ele enfrentava qualquer um e vencia, porque a força era muito grande. Inclusive, né? Numa dessas vezes ele se deparou com um grande leão, né? Sim. E até acabou matando o leão só com as forças das mãos. Ele rasgou a boca do leão ao meio. Né? Então, com tanta força que ele tinha, né? Que Deus proveu para ele, né? Não era dele por si só, Deus concedeu esse dom para ele. Então, aí aconteceu o seguinte: na hora que ele estava adulto, na idade formoso, que nem a gente fala, na idade pronto para casar, ele conheceu uma filisteia, que era o nome dela. Era o povo que eles estavam lutando contra Israel. Qual que era o nome dela? Então ele conheceu a estrangeira, a Dalila. Ele conheceu a estrangeira, né, a filisteia Dalila, se encantou por ela, se casaram. Isso. E o casamento deles está aqui no capítulo 14, o casamento de Sansão. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, uma mulher entre as filhas de teus irmãos, nem de todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Isso. Pessoal, todos o povo, eles tinham que ser circuncisados. Os homens, quando nasciam, porque, na verdade, eles tinham que fazer isso porque estava na promessa, né? E essa circuncisão que era feita era para distinguir quem era e quem não era filho de Deus, né? Era o que eles naquele tempo acreditavam, né? E aí o pai dele questionou: mas não tem ninguém aqui, né, entre as filhas dos seus irmãos que você possa, né, ter tomar como mulher? Isso. Porque o pai já sabia que era uma estrangeira e não podia, né, na época, tomar estrangeiras. Não podia, né? Sansão disse ao pai. Isso. E Sansão disse ao pai:
Toma esta, por ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Né? Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, com que despedaça um cabrito, sem ter nada nas suas mãos. Porém nem o seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão, e depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que o corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu saber que tomaram o mel do corpo do leão. Olha só. Descendo, pois, seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Né? Bom, o que a gente pode falar aqui a respeito? A gente tem o Sansão, que ele, o amor dele foi Dalila, ele foi traído por Dalila, né, porque ela não sabia de onde vinha essa força dele, e ele disse a ela, olha, a minha força vem dos meus cabelos. Sim. Né? Porque o anjo falou para a mãe, né, Manoá, né, falou que não podia raspar o cabelo dele. Sim. E Sansão acabou contando, né, porque ele estava apaixonado, ele amava Dalila. Né? E no capítulo 16, está escrito lá que Sansão é traído por Dalila. Né? E aí, com isso, foi Sansão a Gaze, viu ali uma mulher prostituta e entrou. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui, cerca-nos toda a noite que lhe puseram espias na porta da cidade, porém todas as noites estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Queriam matar o Sansão, porque ele era um perigo, né? Sim. Ele veio para realmente derrotar, né, os filisteus. Os filisteus, ele era um israelita, né? Então, ele, na verdade, ele simplesmente conseguia, né, fazer isso com a força. Quando cortou o cabelo dele, que eles conseguiram pegar Sansão e cortaram o cabelo dele, na verdade, cortou, foi a Dalila, né? Não foi todos que estavam contra ele, né? Não eram os filisteus, era a própria Dalila que cortou. A própria mulher que cortou o cabelo dele. Ele perdeu as forças. Perdendo as forças, ele virou escravo, né? Porque ele não tinha força, então ele vinha um monte de filisteus para cima dele e prenderam ele. Não tinha força para se desvincular, para sair, nada, né? Ele perdeu. Então ele se tornou escravo. Sim. E ele ficou lá, dentro desse templo. E antes de morrer, ele falou com Deus, falou, Deus, me dá a última vez a força para eu poder sair daqui, né? Empurrar esses pilares aqui e derrubar o templo dos filisteus. Só que esse templo de Dagon, que está aqui no capítulo 16, versículo 23, ele acabou empurrando, só que ele matou todos que estavam lá dentro, inclusive ele. Desabou, né? Desabou. Ele, né, empurrou as colunas com a força que Deus deu para ele. Ele conseguiu que desabasse o templo. Sim. E assim todos morreram que estavam ali, inclusive ele. Isso. Essa história que está aqui, que é de Sansão, serve pra gente, porque por quê? Porque as pessoas pensam que são fortes, né, que tem força para enfrentar, e a força não é da pessoa, a força é de Deus. Não é dos próprios braços, né? Ela vem de Deus. E você pode ser enganado. Se às vezes você acha que está tão forte, vem uma Dalila como exemplo. Não podia ser outra coisa, podia ser um amigo, podia ser um pai, uma mãe, um ente querido. Poderia ser outra pessoa, mas a gente aqui conta que a Dalila, quem ele amava e confiava, traiu, né? Sim, e Deus mandou, né, ela mesma como forma de ele entrar nesse meio para poder, né,
derrubar os filisteus. Isso. Só que ele contou, né, o segredo e foi traído pela Isso. própria mulher. Você está do lado de alguém que tá te traindo, tá te usando da sua força, da sua fé, para querer força. te derrubar. Isso. Então tem que estar sempre atento, vigiando e orando, né? E não achar que é força dos seus braços ou dos seus cabelos, né? Na verdade, a força quem dá é Deus. Deus. E sozinho a gente não pode nada. Vejam, pessoal, Judas traiu Jesus com um beijo. E era um discípulo dele. Sim. Né? Então, olha como casa, né? A gente percebe que esse texto de Juízes, no livro de Juízes, né, que começa no capítulo 13 e vai até o 16, né? A gente percebe que tem muito ensinamento. Sim. Né? Então sempre estar atento. O primeiro ponto é obediência a Deus, né? Saber que não é força do nosso próprio braço, mas sim que vem de Deus. A pessoa não se orgulhar, não se achar, né? Que sabe tudo, que pode tudo, né? Que tem força, que sozinha vai vencer tudo, né, amor? Sim, não é, né? Tudo reconhecer que vem de Deus. Então tem várias lições que passam para nós, né? Pra gente poder aplicar e sempre vigiando e orando, sempre colocando Deus à frente, né? Olha que coisa interessante, esse canal não está tomando, está tomando tamanho e forma porque eu tenho a minha esposa do lado, eu não faço nada sozinho, eu faço junto com ela. Então, e com Deus, primeiro com Deus, tá, pessoal? Lugar, mas assim, Deus, né, o que eu quero dizer, a abrir, né, o canal com essa intenção de levar o evangelho, a palavra dele para as pessoas, e juntos servindo, sendo obedientes, né, a Deus, ao Senhor. E assim, eu não faço nada sozinho, nem minha esposa faz, se não tiver o Deus que é em primeiro, né? Então, uma andorinha não faz verão. Sim. A gente sempre tem que estar com pessoas que estão do nosso lado, primeiro a Deus, mas com as pessoas que vão nos ajudar a fazer as coisas. E sempre estar com alguém que, né, pense igual a você. Como você. Se você é de Deus, a pessoa que tem que estar do seu lado tem que ser de Deus. Exatamente. Porque onde há luz, não há trevas. Não adianta misturar a luz com as trevas, não dá certo. Não dá certo. Então tem que, para dar certo, tem que estar ali os dois sendo filhos de Deus e obedientes a Deus. Porque se um tiver uma cabeça e outro tiver outra, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Então, isso no casamento que você faz com sua esposa e com Deus. Tem que estar fiel a Deus, um bom relacionamento com Deus para você estar bem com a sua esposa. Lembre-se da cruz, né? Primeiro a Deus e depois Jesus, né? De braços abertos. Para você poder estar bem. Da mesma forma é uma amizade, né? Amizade, uma sociedade. Então, assim, como cristãos, né? A gente não desmerece ninguém, conversa com todos, mas para caminhar juntos, tem que estar ali na mesma sintonia, no mesmo caminho, objetivo, senão não dá certo nem para um nem para o outro, vai dar. Porque imagina, ruim, né? Uma corda, né? Um puxa de um lado, outro puxa de outro, não adianta. Se os dois estão puxando do mesmo lado, aí funciona, né? Sim, então para ouvir a obediência de Deus, né, para ver sintonia e caminhar com a mesma intenção, tem que ter essa sintonia. Senão não dá certo. Isso aí. E ficamos por aqui. Se você tem seu copo com água, seu azeite, pegue em mãos, quem não levante. Tem, vai lá rapidinho pegar, que é para nós consagrarmos o copo de água, pode ser uma garrafa, e também o azeite. Essa água serve para você beber, para você fazer alimentos, para você passar em região de ferida, região de dor, até para limpar a casa se quiser um pouquinho, né? Para limpar as energias. E o óleo é o elemento sagrado no qual é o Espírito Santo, né? Que blinda ali, você passa nas portas, nas janelas, sobre sua cabeça. Nenhum mal vai te tocar, porque você é um filho ungido de Deus e sua casa também. Isso. Levante seu copo com água, o seu azeite em mãos e vamos à oração. Fechem seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje, Senhor, a Tua palavra veio até nós, mostrando que Sansão tem a força. Então coloque força nesta água, que a pessoa que beber receba a força de Sansão, que vem do Senhor Deus primeiro. E o óleo, o azeite de unção, que seja colocado no alto da cabeça ou nos lugares para realizar a proteção.
que não venha nenhuma força negativa. Onde estará esse azeite, se for no alto da cabeça ou em qualquer canto da tua casa, terá força de Deus, a proteção, em nome de Jesus. Tome do seu milagre. Se porventura alguma vez você desobedeceu às ordens do Senhor, abriu para alguém que era suas forças, que você fez acontecer e renegou que foi tudo obra do Senhor, não tem problema quando a gente reconhece e se arrepende que as forças vêm dele. E assim, Senhor, nós pedimos perdão por qualquer coisa que nós temos cometido, de orgulho, a vaidade, ter tomado conta do nosso coração. Esvazia nesse momento, ao beber essa água, o nosso coração, a nossa mente, porque é quando a gente esvazia a nossa mente, o nosso coração se esvazia de nós, que nós nos aproximamos de Ti, ó Pai. Então vem preencher o nosso espírito com o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, fazer a Tua obra, porque nós reconhecemos que sozinhos não somos nada e nem ninguém. Precisamos do Teu auxílio, da Tua direção. Muito obrigado pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Que assim seja. Bebam do seu milagre. Podem beber a sua água. E óleo de unção, que Deus te dê a força de Sansão. Amém. Que Deus me dê a força de Sansão. E agora, que o Senhor Deus te dê toda a força necessária que você está precisando para enfrentar as suas lutas, as suas guerras contra todos os filisteus da tua vida. A força de Sansão esteja junto contigo. Que Deus esteja sempre presente na tua família. Que haja paz, que haja amor, que haja tranquilidade, que haja boa comunicação, entendimento, não só da palavra, mas das pessoas que estão dentro desse núcleo familiar. Umas vezes uma palavra errada causa discórdia. Então que venha a boa comunicação, venha a força para vencer tudo, todas as batalhas, em nome de Jesus. Amém. Recebam a unção, a proteção do topo da cabeça às plantas dos pés. Que todo problema que te afasta de Deus, toda desobediência, caia por terra agora em nome de Jesus. Muita paz, muita força, que tenha uma semana iluminada. Abençoados. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Curtam os vídeos, comentem. Os shorts também, que são vídeos curtos com mensagens ali mais curtinhas, né? Para otimismo, para o dia a dia. Isso. E compartilha também, comente, que assim você ajuda o canal a ter mais repercussão e poder ajudar mais e mais pessoas. Afinal de Deus, somos aqui, né? Um exército de Deus. E você tá nessa tropa, com essa missão. E contamos com o seu auxílio. Tudo não é para nós, é para honra e glória do Senhor. Então quem curte o Senhor, já curte o vídeo, dá um like aí, tá bom? Isso. Ficamos por aqui, até os próximos vídeos. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Abençoados.